Alguns meses atrás aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre algumas figuras na história que provavelmente nunca existiram. Lá eu falei de alguns casos populares, mas ainda existem mais algumas figuras que também há dúvidas se elas realmente existiram. Logo eu acredito que seria interessante falar sobre mais algumas nesse vídeo. Então, sabendo disso, me acompanhem para conhecer mais pessoas que talvez nunca existiram. No vídeo anterior, vocês me deram várias sugestões de pessoas que existem debates sobre a sua existência. Uma das mais comentadas é a figura de Sócrates, um dos mais importantes e comentados filósofos da Grécia Antiga. Sócrates foi um filósofo ateniense que acredita-se ter vivido durante o século V a.C., que ficou conhecido principalmente pelas suas ideias de ética e virtude e o seu método de investigação filosófica conhecido como método socrático. Ele é tão influente na filosofia grega que atualmente existe o grupo de filósofos que vieram antes de Sócrates, os pré-socráticos, e os que vieram depois. Até a sua morte é, digamos, bastante icônica, já que é dito que ele foi condenado à morte em 399 a.C. por corromper a juventude de Atenas, introduzindo a eles falsos deuses. Assim ele foi condenado a se envenenar com cicuta, e é dito que ele bebeu o veneno sem hesitar, dando uma última lição aos seus pupilos nos seus últimos momentos de vida. A cena da morte de Sócrates foi ilustrada em uma pintura de 1787 do pintor francês Jacques-Louis David. Mas apesar da influência de Sócrates, você já deve ter ouvido a história de que ele nunca existiu. E essa ideia vem por causa que Sócrates nunca deixou nada escrito. Todas as suas ideias são conhecidas graças a escritos feitos por seus alunos, principalmente Platão, que é outro dos grandes filósofos da Grécia Antiga. Logo isso coloca dúvidas se realmente Sócrates existiu, sendo que dentro dos escritos de Platão se sabe que existem muitas alegorias criadas por ele para exemplificar suas ideias, sendo que o próprio mito de Atlântida foi criado por Platão como uma alegoria. Então, segundo alguns, faria sentido que Platão teria criado a imagem de Sócrates também para transmitir suas ideias. Porém, essa hipótese não é lá muito considerada, já que apesar de não terem como comprovar exatamente que Sócrates realmente existiu, ele ser um personagem histórico de fato é bem provável. Outro caso muito semelhante ao de Sócrates é o do estrategista chinês Sun Tzu, que você deve conhecer por causa do livro A Arte da Guerra. Acredita-se que Tzu viveu no século VI a.C., durante o período da Primavera de Outono, onde a China era dividida entre vários estados menores. Uma das poucas evidências da existência de Sun Tzu, ou Sun Wu, que possivelmente era o seu nome real, é o próprio livro A Arte da Guerra, que também possui vários mistérios próprios, já que não se sabe realmente quando ele foi escrito, havendo hipóteses até que dizem que ele foi na verdade escrito por vários autores diferentes ao longo de vários anos, o que até coloca dúvidas na existência da figura de Sun Tzu. Porém, assim como Sócrates, é mais provável que o estrategista e filósofo chinês realmente tenha existido. E outra figura bastante popular dentro do imaginário coletivo é o Robin Hood, que assim como o Rei Arthur, comentado no vídeo anterior, é um personagem muito presente na cultura pop, através de livros, filmes e séries. Robin Hood é frequentemente descrito como um fora da lei que residia na floresta de Sherwood, próximo a Nottingham, na Inglaterra, durante a Idade Média. Ele é descrito como um habilidoso espadachim e arqueiro, que junto do seu grupo de bandidos conhecidos como Merry Men, travavam conflitos com entidades corruptas locais, assim ajudando os menos favorecidos, criando a ideia, que você provavelmente já ouviu falar, que ele roubava dos ricos e dava para os pobres, sendo que o seu principal antagonista era o xerife de Nottingham, o responsável por impor a lei e ordem na região. Os primeiros escritos que tratam sobre Robin Hood surgiram lá no século XIV, aparecendo principalmente em poemas e baladas a partir de 1377, como o poema alegórico Piers Plumman, escrito por William Langland, e outros
muitos escritos que colocam as histórias de Robin Hood acontecendo entre os séculos 12, 13 e 14, além de frequentemente colocar figuras históricas dentro das histórias do personagem, como é o caso do rei João da Inglaterra, que governou o país entre 1199 a 1216, que começou a aparecer em histórias do Robin Hood em escritos mais contemporâneos, além de também o seu antecessor, o rei Ricardo Coração de Leão, que governou a Inglaterra entre 1189 a 1199. Dado a crescente popularidade das histórias desse fora da lei ao longo dos anos, Robin Hood se tornou parte do folclore da Inglaterra, mas não existem muitas evidências que as histórias contadas sobre esse personagem realmente aconteceram, sendo Robin Hood amplamente considerado um personagem fictício. Mas existe a possibilidade do Robin Hood ficcional ter tido inspiração em foras da lei reais, que atuaram mais ou menos durante esse período, sendo que é dito que existem registros históricos de bandidos que usaram o nome Robin Hood como uma espécie de pseudônimo, mas provavelmente esses bandidos que realmente existiram não eram tão benevolentes com os mais pobres como é descrito na lenda de Robin Hood. E algo bem interessante é que existem várias lendas semelhantes à de Robin Hood espalhadas pelo mundo. Uma delas vem do Japão e se trata da figura de Ishikawa Goemon, que era um fora da lei que durante o século XVI tinha práticas muito parecidas com a de Robin Hood. É dito que anteriormente ele era um samurai a serviço do governo do Japão, mas após o shogunato ter matado seus pais, ele decidiu trilhar o caminho da vingança, se tornando assim um ninja e um ladrão, que como dito antes costumava roubar dos ricos para dar para os pobres. Na sua história é dito que ele uma vez tentou assassinar o daimyo do Japão, o Toyotomi Hideyoshi, e essa tentativa foi fracassada, fazendo ele e seu filho serem presos e posteriormente serem condenados à morte, sendo cozidos vivos em público. Essa história inclusive inspirou um personagem de One Piece que eu não vou falar quem é para não dar spoiler, mas quem sabe sabe. Mas apesar de estar nesse vídeo, Ishikawa Goemon possivelmente existiu, já que ele é considerado uma figura semi-lendária. Mas a questão é que não se sabe qual é a sua história real, já que existem muitas versões dela. Porém, o que eu acabei de dizer é o que é um consenso entre as versões que divergem principalmente de como exatamente ele foi executado. E um outro personagem muito parecido com Robin Hood, mas dentro das lendas oriundas da Suíça, é a figura do William Tell, que também é descrito como uma figura habilidosa com um arco. Na verdade, no caso do William Tell é uma besta, mas é perto o suficiente. A história de William Tell se situa mais ou menos no século XIV, e é dito que ele era um camponês que viveu no cantão de Uri, na região central da atual Suíça. Ele era vocalmente contra o domínio do Império Austríaco, controlado pela Casa de Habsburgo na região, especialmente do governador da região que Tell vivia, que se chamava Albrecht Gessler. Certo dia, esse governador fez com que todos da vila se curvassem diante dele, mas William Tell se recusou a fazer isso. Logo, como forma de punição, Albrecht pegou o filho de William e colocou uma maçã em sua cabeça e obrigou William a atirar na maçã na cabeça do seu filho, já que caso ele errasse, ele mataria o seu próprio filho. Porém, dado as incríveis habilidades com a sua besta, William conseguiu atirar perfeitamente na maçã, poupando a vida do seu filho. Mas apesar desse feito, Albrecht ordenou a prisão de William, levando ele de barco até uma vila próxima chamada Kursnacht. Mas dado uma tempestade no meio do caminho, Tell conseguiu fugir do governante e posteriormente o emboscando em uma armadilha e o matando. Segundo a lenda, a morte do governante desencadeou uma grande revolução local que posteriormente gerou a independência da Suíça do domínio da Casa de Habsburgo. Apesar desse papel lendário, há dúvida se William e até mesmo o governante Albert realmente existiram, novamente podendo ter sido baseados em fatos reais, porém de uma forma romantizada, mas não se sabe ao certo.
E falando de figuras lendárias relacionadas a uma grande vitória de um país, temos uma figura relacionada à história de Portugal, que no caso é a Brites de Almeida, que também é conhecida como a padeira de Aljubarrota. A sua história é colocada durante o século XIV, e ela é descrita como uma mulher que era considerada feia e corpulenta, nascendo com 6 dedos em cada mão. A sua vida era bem complicada, nascendo em uma família pobre na cidade de Faro, no sul do país, perdendo ambos os seus pais aos seus 26 anos. É dito na lenda que em algum momento ela se tornou uma comerciante ambulante, viajando até para fora do país, indo para a Espanha, posteriormente sendo sequestrada por piratas da Argélia e vendida como escrava na Mauritânia, posteriormente sendo liberta e retornando para Portugal, abrindo uma padaria na cidade de Aljubarrota. Cidade essa que em 1385 foi palco da Batalha de Aljubarrota, conflito travado entre os portugueses e os espanhóis graças a uma crise de sucessão na coroa portuguesa que poderia colocar o reino de Castela como governante do território. Logo, essa batalha foi travada entre a resistência portuguesa e o exército do reino de Castela, resultando em uma vitória portuguesa. Mas, segundo a lenda, dentro desse acontecimento histórico, a Brites de Almeida teve uma participação importante. Afinal, é dito que após a debandada do exército castelhano, 7 soldados se esconderam na padaria de Brites, mas em específico no forno do lugar, esperando que eles pudessem se reunir e fazer algum tipo de ataque posteriormente. Mas os planos deles foram frustrados quando Brites de Almeida os encontrou em seu forno, os matando com a sua pá de madeira. É dito até que ela teria cozido o corpo dos soldados naquele forno, o que é bizarro. Mas o fato é que a lenda da padeira de Aljubarrota é considerada apenas uma história dentro da tradição oral do país, com nenhuma evidência concreta que comprove que ela realmente existiu, apesar dela estar relacionada a um evento histórico. E agora, falando de um caso brasileiro, temos um personagem que está ligado à colonização do país, que no caso é o Bacharel de Cananeia. O Bacharel de Cananeia foi, segundo a história, um degradado ou um exilado português que chegou onde hoje é o estado de São Paulo, ainda no início do século XVI, onde viveu inicialmente com os indígenas da região. Ele se estabeleceu no litoral do atual estado, na região de Cananeia, e é aí que vem o seu nome. Inclusive, dado a ele ser chamado de Bacharel, se supõe que ele era uma pessoa bem instruída. Ele também estaria envolvido no que é considerado a primeira guerra travada em solo brasileiro, a Guerra de Iguape, travada entre colonos portugueses estabelecidos em São Vicente contra indígenas e outros europeus que moravam na região, sendo eles em grande parte espanhóis, que ocorreu tanto no atual município de Iguape, no interior de São Paulo, quanto em São Vicente, travado entre 1534 a 1536, que terminou com o saque à conquista dos espanhóis da vila de São Vicente. Mas após uma retaliação portuguesa, eles fugiram para a ilha de Santa Catarina, onde fica hoje a cidade de Florianópolis. Nesse conflito, o Bacharel teria ficado do lado dos portugueses. Mesmo sendo uma das possíveis figuras iniciais da colonização do Brasil, o Bacharel de Cananeia é um dos personagens mais misteriosos da nossa história. Afinal, muito pouco se sabe sobre quem realmente era o Bacharel de Cananeia e qual era a sua real identidade. Existem especulações que falam que ele seria um indivíduo chamado Cosme Fernandes, um outro possível degradado português, até uma outra figura enigmática da colonização brasileira, o João Ramalho, que havia chegado aqui mais ou menos em 1510 e considerado realmente o primeiro europeu a se estabelecer onde hoje é São Paulo, mais especificamente longe do litoral do estado. Mas a ligação entre João Ramalho e o Bacharel de Cananeia não é muito considerada. Logo, a real identidade do Bacharel de Cananeia ainda permanece um grande mistério. E por fim, temos um caso bem recente que nos leva até a Guerra do Vietnã, para falar sobre uma sniper feminina que lutou junto com os Vietcongues contra o exército dos Estados Unidos. Muito da história dessa sniper vem de um dos maiores atiradores da história dos Estados Unidos, o Carlos Hatchcock, que afirma que essa sniper era apenas conhecida como Apache, tendo seu nome real desconhecido. Ela ficou conhecida por práticas de tortura contra os soldados americanos, onde geralmente ela os deixava sangrando até a morte para conseguir extrair informações dos soldados. Isso logo fez ela estar na lista de prioridades do exército para ser capturada e morta. E foi isso que aconteceu quando Carlos a matou em 1966. E é meio que só isso que sabemos dela. Mas existem versões que falam que ela era uma mulher de origem vietnamita e francesa. Apesar da história, alguns duvidam da existência da Apache, afirmando ser uma história meio que inventada pelo Carlos
Hatchcock, para de alguma forma desumanizar as mulheres vietnamitas durante a guerra. Sendo que, apesar de existirem mulheres ativas no lado dos Vietcongs, existem poucas evidências delas nas linhas de frente durante os combates. Logo, a existência da Apache é incerta. Então eu acho que é isso. Essas foram mais algumas figuras na história que existe a possibilidade de nunca terem existido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.